Bom, boa tarde a todos e todas. Deixa eu calcular aqui meu tempo. Bom, muito obrigado, Sérgio e a Fundação pelo convite. Prazer estar aqui com o Ricardo mais uma vez numa discussão. E como eu e o Ricardo, a gente já estuda esse assunto há muito tempo, de vez a gente se encontra em mesas de discussão, eu vou tentar... Eu tenho a impressão que nós concordamos com esse quadro, né, geral, e eu vou tentar simplesmente não, mas tentar ser mais complementar ao que ele disse. Então, talvez eu corte alguns dados que já foram colocados ou reforce outros, né, mas um pouco para eu não perder aqui o encaminhamento da minha fala. Eu vou mostrar só umas 2, 3 tabelas. Eu botei esse título porque, na verdade, é um artigo recente que eu escrevi sobre a eleição. E, por isso, tem esse título. Como é que funciona aqui? É isso? Opa! Hã? Pronto. Pronto. Não? Deus se ocupa de questões mais complexas do que... Exato. Bom, começar por esse gráfico, né? Só um pouco para ilustrar, acho que o Ricardo deu um quadro geral, mas um pouco para dizer que a preocupação geral dos estudos de religião no Brasil é uma pergunta de quase $1 milhão, que é essa quando essas duas curvas vão se encontrar, né? Afinal de contas, a gente está caminhando para isso, ter uma inversão. Quando é que vai se dar esse negócio, né? Alguns demógrafos, a Pew Research, como você mesmo disse, botou isso para 2034, acho, meados, né, da década de 30. Então, eu gostaria de pensar que isso é um cenário para daqui a 15 anos, provavelmente, se tudo se mantiver, né? Esse dado ele é interessante, e eu lembro que, em 2013, eu fui convidado na PUC para responder uma pergunta. Os pentecostais serão maioria no Brasil? Né? Isso foi em 2003. Achei que era uma pergunta meio de futurologia, né? O que vai dar ali na frente. Mas eu risquei uma pergunta, uma resposta, e disse assim, não vai, né? Pelo menos não na velocidade que a gente está achando. Essa coisa vai bater num teto, e, para isso, eu estava me baseando muito em um grande, enfim, pesquisador dessa área, que é o Paul Freston, que dizia também que o negócio é bater num teto, né? Tem um certo limite de crescimento. Veio o censo de 2010 e nós quebramos a cara, né? No final das contas, porque não só continuou o crescimento, como dá uma percepção de um imbricamento maior, assim, um bicamento maior desse movimento, né? E de tal forma que, enfim, é de se esperar que no censo de 2020 esse negócio esteja mais próximo ainda, pelos dados que a gente está vendo. Então, de fato, a gente tem um pano de fundo de uma transição demográfica pela qual o Brasil vem passando, acho que desde os anos 60, né, mas que também implicou uma transição religiosa. E uma transição religiosa que caminha para um pluralismo religioso, né, porque crescem ali também pessoas sem religião e alguma diversidade, mas ele é predominantemente cristão. Então, assim, o pluralismo nosso é um pluralismo cristão, certo? Se você somar essas duas coisas, com diversidade interna entre os evangélicos e aí também dentro do catolicismo. Mas essa perda do catolicismo que já se configurou nesse censo de 2010, em que, em números absolutos, já tem menos católicos do que em 2000, certo? E Rio de Janeiro e Rondônia são 2 estados onde católicos já são menos de 50%. E se você pegar ali região Baixada Fluminense, mais esse anel metropolitano, naquela uma área mais de transição, você tem quase um equilíbrio entre católicos e evangélicos e também pessoas sem religião, né? Então, essa tendência ela é muito forte, né, de uma transição que está se configurando. O Ricardo também já disse, mas eu reforço, né, de que ela tem se dado em várias camadas da sociedade brasileira, em vários, no país inteiro, né? Mas ela é predominantemente entre os pobres, uma classe média baixa, entre os não brancos, entre o universo feminino, entre o universo urbano periférico e os menos escolarizados. De uma certa forma, do plano demográfico, eu gostaria de registrar isso, que é esse universo que mais fortemente ele está em transição. Alguma transição na classe média, mas ele é acentuadamente entre os mais pobres.
A minha experiência de campo, como antropólogo, em áreas periféricas de São Paulo, onde eu acompanho esse universo evangélico, né, eu diria que o que se caracteriza é uma mudança, sobretudo, da paisagem periférica das grandes cidades, que concorrem, acho que o Ricardo também já chamou a atenção disso, que concorrem com o crime, né? Esse decantar do traficante evangélico é um pouco um processo. É muito interessante que lá pelos anos 2000 a gente dizia que, de uma certa forma, você tinha um discurso pentecostal evangélico concorrendo com o discurso do crime. E, de uma certa forma, pessoas que saíram do crime encontravam no mundo evangélico sentido, ou mesmo uma identidade que dava uma espécie de salvo-conduto que o permitia sair, né? De uma certa forma, a gente tinha essa leitura, né? Mas depois outras pesquisas etnográficas foram mostrando uma certa sobreposição. E aí, bom, enfim, acho que essa é uma discussão longa, o que isso significa. Não é simples, isso que a gente está dizendo, mas é um pouco disso que o Ricardo está chamando a atenção, dessa variação, né, que vai, inclusive, para LGBT, evangélicos, do universo das igrejas inclusivas. Então, tem um processo de crescimento e diversificação também do universo evangélico. Ainda nessa periferia, eu diria que ainda produz uma espécie de dois tipos de sociabilidade, né? Uma muito baseada em relações fortes, a gente encontra nessas pequenas igrejas relações de parentesco, né? Muito você vai ver na membresia, relações de parentesco, relações religiosas que se sobrepõem, relações de vizinhança, aquilo gera informações de trabalho. Então, tem uma certa virtuosidade nesses vínculos, né? E aí um pouco a ideia de que não é simplesmente uma transformação de vida, né? Mas um certo capital social que você adquire numa participação, né? Sobretudo pelo princípio bíblico paulino de ajudar primeiro os irmãos da fé, né? Então tem toda uma ideia de fortalecimento, de proteção que essas redes causam. Mas, da mesma maneira como você tem um tipo de sociabilidade como essa, você tem um outro mais fragmentada, pulverizada, esporádica, que eu circulo entre as igrejas, né? Que eu estabeleço menos vínculos horizontais, né? E aí eu tenho 2 mapeamentos de templos da Assembleia de Deus, eu pego 2 modelos, ela está em vias principais e no interior dos bairros onde ela produz esse tipo de sociabilidade, e aí você tem um modelo universal, que são grandes catedrais e grandes avenidas, e você entra, está aberto qualquer horário do dia, né? E você tem uma relação, isso que eu estou chamando menos horizontal, mais como uma ideia de serviço, né? E, de uma certa forma, evangélicos, uma parcela deles circulando também, que eu digo uma espécie de calibragem da sua religião, né? Assim, quando eu quero mais louvor, eu vou aqui, quando eu quero uma reflexão teológica, eu vou ali, quando eu quero mais uma oração forte, eu vou acolá, né? De uma certa forma, também tem um cerco de 1/3, mais ou menos, daqueles que circulam nessa própria fragmentação, né? Pois bem, se isso mostra uma mudança da paisagem na periferia, eu quero dizer que essa paisagem também ela é auditiva, né? E visual e auditiva, né? Tem um trabalho fascinante de uma pesquisadora no Rio de Janeiro, que estudou a favela de Jacari nos anos 80, depois nos 90, nos 2000, né? E ela vai fotografando. E claramente mudou a paisagem da favela, né? De assim, imagens católicas, ou terreiros, ou certas coisas, foram mudando para versículos, personagens bíblicos, né? E aí, quando eu estou dizendo essa coisa, não só visual, mas auditiva mesmo, o gospel, você vai ouvindo, né? Eu vou andando e vou ouvindo. Eu reconheço. Bom, é um ouvido treinado, mas, de alguma maneira, você reconhece uma sonoridade, né? Desde o barulho das igrejas até as práticas culturais na periferia passam por isso, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que esse crescimento implicou num transbordamento, né, para a sociedade, né? Sobretudo a partir dos anos 80, não estão só na igreja, estão no trabalho, estão na cultura e foram também para a política, nesse movimento. E é bom lembrar que, quando a gente fala em bancada evangélica, presença evangélica, o Ricardo chamou a atenção, né, de crente não participa de política, para depois irmão vota irmão. Isso é o início da redemocratização, então o que a gente está vendo aqui desse ator político, ele é fruto da redemocratização também. Quer dizer, eu acho que é bom começar a partir, pensando a partir desse ponto. Olhando grosseiramente o que significa esse plano da participação política, né,
atividade política, eu acho que tem mais ou menos, grosseiramente, a gente tá, porque é um universo fragmentado, né? Mas eu diria que tem dois caminhos aí. Um mais progressista, certo? De perfil que boa parte dessas... Eu estou falando evangélicos, né? Mas vamos precisar isso, acho que o Ricardo chamou a atenção, mas vou chamar a atenção de novo, que o que está crescendo, né? Você tem uma constância dos protestantes históricos, eu estou pensando em presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, uma certa constante, e o universo pentecostal fazendo isso aqui, né? Então, de uma certa forma, esse crescimento é muito pentecostalismo, né? O que eu ia dizendo que essa coisa vai se desenhando em termos de participação política numa perspectiva mais progressista, né? Chamemos desse jeito, a favor dos direitos humanos, né? Mais próximo da sociedade civil, uma militância próxima de movimentos sociais e ONGs. Você tem um universo por aí e uma via eleitoral que eu queria chamar, que eu acho que o que foi muito para a via eleitoral foi, digamos, a dimensão conservadora. A gente se divide em dois grupos, mas esse grupo, evidentemente, não são proporcionais. Hegemonicamente, foi uma coisa que o Ricardo chamou muita atenção. Então, assim, não só demograficamente, mas politicamente, tem uma hegemonia mais desse segmento conservador, e esse segmento conservador fez um movimento muito mais em direção à política institucional. E isso vem há muito tempo, mas, no contexto atual, ele vem meio embrulhado com outras coisas que eu gostaria de chamá-la genericamente, simplesmente porque está no debate público, né? Essa ideia de que existe uma onda conservadora, né, no país e da qual esses evangélicos participam com maior visibilidade. E eu queria falar um pouco disso, acho que também a fala do Ricardo. Então, eu queria dizer que tem uma diversidade, tem segmentos à esquerda, talvez no debate a gente vale a pena dizer quem que é isso. Você perguntou um pouco para a gente qual o tamanho desse universo. A gente podia arriscar aqui, dizer um pouco qual a extensão dele, né? Mas, digamos que esse perfil mais conservador, e é do qual que eu vou tratar agora, mais especificamente, ele vem embrulhado nessa onda conservadora e ele participa dela, não sendo constituinte e constituída por ela. Eu gosto de dizer isso porque, de uma certa forma, às vezes ela é pano de fundo e, às vezes, ela é protagonista, dependendo da dimensão desse conservadorismo que está no fluxo, né? Que está em fluxo. Chamemos genericamente, a gente já viu que esse negócio é meio errado, né? Porque tem toda uma dimensão liberal na economia que faz com que a gente tenha que quebrar, né? Mas eu diria que essa onda conservadora, pelo menos a maneira como é que eu tenho estudado, eu tenho pensado ela de maneira quebrada, como se ela tivesse, pelo menos, do que me interessa para compreender o universo evangélico, pelo menos 4 linhas de forças, certo? Assim, que vem se desenhando e, de uma certa forma, se consertaram aí nesse período, talvez, pós-2013, certo? Segundo, em primeiro lugar, o que eu diria uma primeira linha de força é o que diz respeito a essa dimensão econômica, né? Que ética econômica que está em conexão com esse fluxo maior do debate político de crítica ao Estado, diminuição do Estado, ênfase no empreendedorismo, certo? Tem toda uma conversa que tem se passado por esses anos, de uma certa maneira, parcela conservadoras dos evangélicos se conectaram a ele com um discurso ético-econômico que é a tal da teologia da prosperidade, né? A ideia não mais de uma ética protestante, clássica, weberiana, baseada no trabalho, nem uma ética propriamente da providência, que é uma situação de pobreza, em que, numa situação de dificuldade, Deus te socorre, mas necessariamente isso não significa um acúmulo posterior, né? E uma ideia de prosperidade que você tem que um pouco melhorar na vida, e isso daí é desejável de um ponto de vista religioso, né? O que eu acho interessante nesse argumento, uma espécie de conexão de sentido, né, é que você tem uma teologia, essa teologia da prosperidade, uma teologia que não faz uma crítica da desigualdade social. Na verdade, ela reafirma a desigualdade e a possibilidade de ascensão por entre ela, né? Eu estou falando isso, mas, em comparação, uma outra, aí pensando em termos de modelo, né, uma teologia da libertação, né, em que pensa uma igualdade de um reino de Deus construído a partir desse mundo. Esse universo de igualdade não está na utopia da teologia da prosperidade, né?
O que está na utopia é a sua ascensão individual, né, por uma situação de desigualdade. E, para isso, essas igrejas são extremamente competentes, né, em gerar ânimo, autoestima, atitude, disposição, humores, né, te provocar, vai lá, enfrenta, abre o seu negócio. Né? Eu acho que tem um efeito ali catártico, né, nas experiências de culto, mas também todo um investimento da Igreja Universal, por exemplo, em cursos de como abrir um negócio, né? Orientações para você se tornar patrão nas relações de trabalho. Isso é um incentivo de um ponto de vista religioso e resolver problemas aqui. De uma certa forma, isso eu acompanhei a eleição do Crivella contra o Freixo no Rio e acompanhei tanto os comícios quanto o programa eleitoral, e ele enganchava nessa ideia do empreendedorismo, um pouco indo contra o discurso política de cotas, Bolsa Família, foi construindo um discurso de oposição a isso, certo? É importante que se diga também que essa população, por mais que faça crítica desse Estado protetor, também não abre mão, né, da presença do Estado na segurança, na saúde, na educação, no transporte público. Acho que isso não é bom não perder isso de vista. Né? Eu acho que esse voto foi meio capturado num discurso contra o Estado, era muito mais, ao meu ver, uma ideia de um Estado corrupto, né, ou um Estado inoperante. Né? E aí acho que essas pessoas, quando as pessoas falam em Estado mínimo, também acho que foram capturadas, mas estão pensando em outras coisas, né, que foram registradas. Essa é uma linha de força da ética econômica. Segunda linha de força é esse discurso securitário, né, repressivo, punitivo, que está aí nessa onda conservadora e que, de alguma forma, né, os evangélicos ou esses evangélicos conservadores estão também conectados a ele. Né? Acho que o Ricardo deu exemplo da participação evangélica na votação da maioridade penal, na redução da maioridade penal. Isso é muito interessante, porque todo um discurso que a gente tinha lá, uns 30 anos atrás, de pena de morte, e pena de morte sempre foi um problema teológico, né? Você admitir a morte de alguém, mas a maioridade penal não é propriamente um problema teológico, né? De 18 para 16. Então, você teve um apoio, né, muito forte. Quanto à pena de morte, eles sempre foram progressistas. Foram progressistas em relação a isso. Bem mais do que então, assim, ficou esse deslocamento de pena de morte para a maioridade penal permitiu um engajamento, né, do evangélico nisso. E diria também que aí tem toda uma preocupação com a ordem, né? Também um discurso de ordem, né? Uma percepção de que o país está uma bagunça, tem uma desordem, né? E aí o discurso militarista, de uma certa forma, ele também é bem-vindo, né? Hierárquico. E não por acaso, eu sempre digo isso, salva honrosas exceções, os evangélicos, boa parte deles, sobretudo os pentecostais, permaneceram omissos durante a ditadura. Né? Então, você, evidentemente, tem contra-exemplos disso, mas foram muito menores. Né? Eu diria que tem essa participação da bancada da bala, e eu diria que a bancada evangélica é uma espécie quase de linha auxiliar. Né? Não é o protagonismo do discurso, mas o que tem me chamado a atenção, eu falei essa coisa de apoio ao militarismo, mas a recepção, uma certa boa recepção dessas coisas das armas entre os fiéis, que um pouco me incomodou, e virando um certo perfil americano. Também eu tenho essa sensação, né, de virar cada vez mais essa guinada está ficando mais americana no seu tradicionalismo. O dono da Riachuelo, que era pré-candidato a presidente da República em 2018, tinha comprado completamente esse discurso também. Bom, terceira linha de força. Né? Terceira linha de força, eu diria que ela esse onde eles são os principais protagonistas, que é o plano da moralidade, né? O plano dos costumes. E aqui o que está em jogo é o corpo, os comportamentos e os vínculos primários. Né? Aborto, reprodução, discussão sobre gênero, casamento gay, adoção de filhos por casais gays. Né? E aqui, enfim, acho que a gente já tem informações suficientes, né? De um certo atrava que representam, né, esse posicionamento político em relação a isso. O Ricardo citou o aborto, né? Quer dizer, na hora não é a Igreja Universal é diferente. Ela aceita, né, em casos de estupro, perigo de vida da mãe e caso de anencefilia. Ela admite isso, mas setores mais conservadores da Assembleia de Deus nem isso
Malafaia, o Feliciano, nem isso. Aí você tem uma coisa, um certo conservadorismo regressivo, porque, segundo Elza Bercoy, isso volta a 1943, né? No sentido de a legislação anterior, né? O que é interessante é que isso é o que é importante, que essa presença pública não é só de um ator que está defendendo a moralidade dos seus religiosos. São atores políticos que estão disputando a moralidade pública, a moralidade evangélica e de não evangélico, no sentido de disputar a lei para todos. E essa torção se deu nesses últimos anos, né? Essa disputa pela moralidade pública, e é muito interessante que vai muito também numa linguagem dos direitos. A linguagem dos direitos não está só na esquerda, mas também, né, o direito do nascituro, né, o direito da liberdade de expressão, que significa dizer que você é pecador na sua opção, condição de LGBT, certo? Enfim, é muito interessante que você tem aí nesse movimento, portanto, evangélico, um certo conservadorismo, certo? Mas de perfil diferente do católico, em certo sentido, que eu chamaria de um conservadorismo mais tradicional, mais que resiste ao mundo, né? Às transformações. O conservadorismo evangélico é um conservadorismo ativo, né? Transformador, que disputa ali o espaço, não só numa defesa, mas disputando, né? Provocando transformações. Essa ideia de, né, ativa, né, desse conservadorismo o torna, portanto, um ator político decisivo, agressivo, intencional, né? E o que é mais interessante, que está se desenhando, sobretudo no cenário atual, né, é um discurso de disputa pela moralidade pública baseado numa ideia de maioria, que é uma coisa que tenho reparado que está se construindo. Queria citar alguns exemplos. Em 2013, junho de 2013, Malafaia faz um dos eventos e diz: bom, a minoria gay não pode se impor à maioria. 2015, Cunha, presidente da Câmara, ainda respeitável, em abril, no Roda Viva, perguntam para ele: e o aborto? Ele diz: eu não coloco nem em votação, porque a maioria não quer. Não coloca em discussão, nem em votação, não coloca em discussão. A atitude antidemocrática é não permitir que a diferença apareça. Ele diz: não põe em discussão porque a maioria não quer. E, durante as eleições, o Bolsonaro falou que quem não estiver de acordo com a vontade da maioria que sai do país, né? Eu acho curioso, né, porque, de uma certa forma, os evangélicos têm, esses mais conservadores, têm defendido essa ideia de uma maioria, que não é demográfica ainda, mas, para isso, ele amplia o leque e fala de uma maioria judaico-cristã. Puxa o judaísmo, mais recentemente. Era só, né, a ideia de uma maioria cristã, e aí puxam os católicos para se associar e construir aí um discurso que eu diria que, assim, quando eu converso com os protestantes, eu gosto de lembrá-los que, quando ele chega ao Brasil, né, o discurso era de minoria religiosa, né? E a gente sabe que a República ela permitiu, enfim, na sua declaração, na separação da Igreja do Estado, né, ela não só não admitiu ter uma religião, mas ela protegeu a diferença. E é muito interessante que, por muitas décadas, os evangélicos tinham um discurso de minoria, e, quanto agora estão ficando, digamos, uma maioria política, se torna também um discurso de maioria, uma maioria demográfica se torna um discurso de maioria política, né? Não respeitando as diferenças. E eu diria uma concepção de democracia baseada na vontade da maioria e não como proteção de minorias. É um pouco isso que tem se desenhado. Então, o primeiro vetor, economia; o segundo, securitário; o terceiro, moral; e o quarto, por fim, né, e já caminhando para o meu último movimento, que eu chamaria de uma linha de força de intolerância que temos experimentado em diversas dimensões nos últimos anos, né? Aqui eu queria dizer o seguinte, que um pouco essas coisas vão passando, né, lá no sistema político, em parte, embaixo, e isso tem polarizado a sociedade, e essa polarização ela desce para o plano das relações interpessoais, né? Basta pensar quanto as famílias estão divididas, como foi o Natal passado, né? Para você pensar que essa tensão se estabeleceu. E, de uma certa forma,
enfim, eu acho que o Brasil está meio assim, né? Os afetos sociais estão lá em cima. E você vê essa lógica de produção de inimigos, né? Aí eu queria lembrar alguns afetos, só para a gente lembrar que estavam aí no debate público, né? Quando teve a discussão sobre maioridade penal, se falou muito em termos de vingança, né? Contra o menor infrator com a qual eles estavam de acordo. Quando se fala de gay, se fala de fobia, uma espécie de repulsa, né? Quando se fala da esquerda, se fala de ódio político, né? E quando se fala de outras religiões, se fala de demonização. Eu queria dizer o seguinte, que, né, vingança, fobia, ódio, demonização, isso tem, de uma certa forma, esse vocabulário está aí, ele está posto, e ele tem perfil religioso, e eu diria que um país que foi muito lido na chave do sincretismo, da cordialidade, apesar da sua violência implícita, acomodação, né? Coisas que implicam ajustes, negociações, de repente todo o nosso vocabulário é guerra, guerra espiritual, né, guerra contra o tráfico, né, intolerância política, intolerância religiosa. De repente ficou o nosso vocabulário todo desse jeito. Eu só falei que ia mostrar só uns dados, só essa tabela, só para concluir, mostrar duas tabelinhas, que foi isso que o Ricardo meio que também termina. Você falou um pouco, não sei se as pessoas pegaram, mas vendo, choca mais, né? Em primeiro lugar, essa é uma pesquisa da Folha 3 dias antes da eleição do segundo turno, né? Onde claramente você vê o comportamento, a intenção de votos no Bolsonaro e no Haddad, né? Chama atenção evangélico, 70%, 69% a 31%, religião judaica, em menor número, 61%, né? Uma presença forte nessas duas coisas, certo? E depois o Haddad ali na Umbanda, entre os sem religião, os ateus, né? E um certo equilíbrio entre os espíritas. Curiosamente, se a gente comparar... Os católicos é interessantíssimo, porque, no final das contas, embora a maioria tenha votado nos católicos, ainda assim eles votaram menos, né? E tem um certo equilíbrio, que eu acho que católico ainda é o grande mediador cultural desse país, né? Ele fica ali nessa divisão. Isso é proporcional, mas eu acho que quando isso aí, o pesquisador do IBGE jogou isso sobre os eleitores, em números absolutos, aí a coisa fica mais chocante, né? Então, assim, o católico, que é a grande religião, tem uma diferença de menos de 200 mil pessoas, é o menor que tem, o equilíbrio, né? E a coisa evangélica é assim 11 milhões, que no final é superior à diferença entre voto do Bolsonaro e do Haddad. Eu acho que isso aí ele é sintomático de como ele capturou essas dimensões que eu tô elencando, essas quatro forças, pelo menos um pouco esse argumento. E aí, concluindo mesmo, né, eu só queria lembrar o Ricardo, pouco antes estava contando para o Sérgio, que trabalhou numa pesquisa com Flávio Pierucci, em 87, sobre a bancada evangélica, e o Flávio Pierucci, que é um sociólogo da religião da USP, falecido, saudoso, está fazendo falta, está fazendo muita falta para entender isso que está acontecendo hoje. Ele escreve um artigo chamado As Bases de uma Nova Direita. E assim, eu recomendo, está na revista do SEBRAP, Novos Estudos, de 87, né? 87, onde eles entrevistaram 150 malufistas e janistas, né? Eu já dei para meus alunos e o impacto é assustador, assim, porque as pessoas dizem, mas tudo já estava lá e não estava ao mesmo tempo. Que você olha e você fica vendo como as questões, por exemplo, essa questão do mérito, do empreendedorismo estava lá, né? A coisa da repressão estava lá muito com segurança pública, ainda não estava posta a coisa da segurança privada. A coisa da sexualidade ou da moral estava a pornografia, como se o problema dos anos 80 fossem banca de revistas e cinema pornô que tinham na paisagem urbana. Isso desaparece, foi para a internet, e eu acho que o problema que se coloca hoje, o que indica avanço, né, nesses 30 anos, é a questão LGBT, questão de gênero, né? Essa coisa avançou, né? E eu acho que eu tenho toda uma proposta de voltar, de recuo. Então, acho que é uma coisa muito complicada, falávamos disso antes, que não é só progressista, mas é extremamente regressista. E o que eu acho que é mais surpreendente do texto do Flávio é que, embora ele fale, a presença evangélica é muito pouca no texto. Texto longo, né? Um artigo longo, tem pouca presença evangélica. Ele cita e fala assim, né? Tem um povo barulhento aí no Congresso,
né? E ele fala de Dom Paulo, da Teologia da Libertação, da Arquidiocese de São Paulo, né? Ele vai contando isso como se fosse esse universo contra o qual ele tivesse que falar, e a pouca presença evangélica. Eu deixo isso no ar porque esse texto me dá uma sensação de que tem uma coisa de fundo aí, de longa duração da sociedade brasileira, né? Em relação a esse conservadorismo. E o evangélico, de uma certa forma, está expressando esse momento. Mas isso, como dizia o Brizola, isso vem de longe, essas coisas, né? Então, ele veio de longe, né? Essa coisa vem de longe. Então, eu queria chamar isso. Mas, por outro lado, dando mais uma volta no parafuso, né? Bom, se vem de longe, mas qual é a novidade evangélica? Né? Eu acho que essa ideia de guerra, de conflito, uma postura mais ativa em relação ao conservadorismo, eu acho que é uma característica nova de uma disputa, né? E no sentido menos católico da totalidade, né? Mas sabendo que alguns vão ser salvos, essa ideia de que você pode trabalhar com alguns e não com todos, e não atender a todos. E é meio sim, sim, não, não. Eu acho que essa postura política que está no próprio ethos, né? Favorece a isso. E aí, é nesse sentido que a gente tem que pensar, que eu gostaria um pouco também de terminar, né? Afinal de contas, qual a extensão dessa maioria que está se desenhando, esse discurso de maioria, qual o tamanho dele, né? Mas, assim, como se precisasse, de fato, uma maioria demográfica para fazer o que faz, né? Mas é uma maioria que se impõe, né? Pela vontade. E aí, assim, já que eu falei do Paul Freston, deixa eu falar essa última frasezinha dele também, um pouco pensando nessa transição. Paul Freston diz assim, de uma espécie de tautologia sociológica, que ele diz, quanto mais o Brasil vira evangélico, mais os evangélicos viram brasileiros também, né? Que são muito católicos. Aí eu acrescento, põe uma vírgula, que são muito católicos. Estou dizendo o seguinte, que esse cenário, de uma certa forma, que a gente desenha com meio um pouco tenebroso, né? Eu acho que tem umas coisas de Brasil aí que podem um pouco suavizá-las. Ou seja, a esculhambação sempre vence no final, né? Mais ou menos isso, tá? Era isso. Obrigado.